Sejam muito bem-vindos a mais um episódio aqui no Backstage dos Negócios. Hoje com entrevista com especialistas aqui, um quadro muito importante para falar realmente dessa orientação ao empresário. Nós falamos aqui diretamente dos estúdios do MEON, o mais completo veículo de comunicação do Vale do Paraíba e também do Litoral Norte. Lembrando que esse episódio é um oferecimento do nosso patrocinador oficial, a Tec10, soluções em TI. Tecnologia e inovação para o seu negócio. Eu recebo aqui especialista em medicina ocupacional, já é da casa, a gente já se conhece de outros projetos, né, outras parcerias. Mila, muito bem-vinda. Obrigada. Mais uma vez. Sinta-se Sinta-se sempre em casa, assim, para falar não só de medicina ocupacional, mas também de toda a sua experiência na indústria. Então, muito bem-vinda. Muito obrigada. Eu só tenho a agradecer pelo convite. É um prazer estar aqui com você. Que bom. Olha, eu vou apresentar a sua qualificação, porque são muitas formações, eu não quero perder nenhuma. A Mila é formada em administração de empresas, pós-graduada em gestão de pessoas e gestão comercial, além de ser técnica de segurança do trabalho. Ela atua na área de medicina ocupacional há 18 anos, com ampla experiência adquirida em duas das mais conceituadas empresas do setor de Jacareí. Hoje está à frente da MD Med, Medicina Ocupacional, e lidera uma equipe altamente qualificada e comprometida em oferecer o que há de melhor na medicina e na segurança do trabalho. Isso mesmo. Mila, conta pra gente como começou a sua história, de onde vem essa sua ligação com a medicina do trabalho, qual a importância dela? Já são 18 anos, como você disse. Eu entrei para trabalhar numa empresa de medicina ocupacional, eu era estagiária. Eu fazia já faculdade e eu entrei como estagiária. E se passaram aí 18 anos e eu amo a minha profissão, amo o que eu faço, amo medicina ocupacional, é o que eu sei fazer. Eu faço com, obviamente, profissional, mas com muito amor ao que eu ofereço. Então, trabalhei em grandes empresas, era gerente de uma empresa em Jacareí. Uhum. E aí, dessa empresa, surgiu a oportunidade da gente trazer a MD Med, Medicina Ocupacional. Na verdade, nós éramos um outro nome, né? Uhum. Aí nós passamos por uma transição de marketing, uma estratégia de marketing. E hoje a gente é a MD Med, Medicina Ocupacional. Nós somos a mais bem avaliada no Google, no Vale do Paraíba. Estamos aí atendendo grandes, pequenas, médios, porte e fazendo o nosso melhor sempre, todos os dias. Excelente. Nós tivemos a oportunidade também de ter um encontro pelo Caminhos do Sucesso, Isso. destacando também a importância da empresa de vocês na região do Vale do Paraíba. Uhum. Como que não só vocês contribuem para o Vale, mas como o Vale contribui também para o crescimento de vocês. É uma região muito rica de empresas também. De empresas, muito, muito rica. De empresas, setor industrial, polo industrial, grandes empresas, pequenas empresas. E aí a gente tem aí a honra de trabalhar com todos os veios, sabe? Uhum. Então, para nós, assim, posso falar como estou à frente aí da MD Med, a gente tem crescido bastante e por conta desse polo que tem nos ajudado de forma, eu costumo dizer que é uma via de mão dupla. Uhum. Eles nos ajudam e a gente oferece o melhor que temos de técnicos, engenheiros de segurança do trabalho, qualidade, equipe humanizada. É isso que a gente está aí oferecendo todos os dias. Excelente. E conta pra gente qual a importância da medicina ocupacional. Então, gente, medicina ocupacional nada mais do que é o coração de tudo. Sem a medicina ocupacional, a gente não faz nada, né? Uhum. Medicina ocupacional e segurança do trabalho. Então, assim, Mila, eu vou abrir uma empresa. Você vai precisar de uma medicina? Vai precisar de uma medicina. Uhum. Ah, Mila, mas o que a medicina pode te ajudar? O que ela pode te assessorar? Qualquer empresa que tenha a partir de um colaborador precisa fazer os documentos, as adequações. Uhum. Antigamente, se falava do PPRA, que hoje não existe mais. Agora é o PGR, que é o Programa de Gerenciamento de Riscos. Então, assim, PGR, depois do PGR tem o PCMSO, que é o Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional. Uhum. Mila, para que funciona? Para que serve o PGR? O que ele vai me ajudar? Né? O que ele é útil? O PGR vai identificar os riscos que o colaborador está exposto. Então, aí eu tenho uma padaria, eu tenho um mercadinho, eu tenho uma loja, tenho uma empresa de caldeiraria, de solda, enfim, qualquer setor você precisa da assessoria da medicina e segurança do trabalho. Primeiro, vamos fazer um levantamento do PGR.
Esse PGR pode ser quantitativo ou não. O que é quantitativo? É o famoso LTCAT, onde a gente quantifica e a gente dosa medição de ruído, calor, risco químico, poeira, e a gente quantifica como se a gente numerasse, sabe? Entendi. Dentro do documento, e a gente faz o LTCAT. E com as informações a gente elabora o PGR. Entendi. Tem empresas que não precisam de LTCAT porque não tem risco iminente. E tem empresa que precisa. Então, hoje, com a vinda e a obrigatoriedade do E-Social, que hoje é um dos que causam multa para nós, se a gente não tiver tudo de acordo com o que eles determinam, o empregador ele é multado. Então, assim, primeiro nós precisamos fazer o PGR. PGR pronto, visita feita, ok. Depois do PGR, dos riscos encontrados ali dentro, a doutora vai fazer o PCMSO, que é o Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional. O que é o PCMSO? Nada mais é a doutora, de acordo com os riscos identificados no PGR, a doutora vai monitorar esse risco para a saúde do trabalhador. Por exemplo, um colaborador trabalha com barulho, muito barulho, ruído. O que ele vai fazer? Audiometria. Entendi. Um colaborador soldador, mexe com poeira, fumos metálicos. O que a gente vai monitorar? Raio-x de tórax, espirometria. Então, assim, de acordo com o risco, tem um exame para monitorar. Entendi. E a gente vai identificar isso através do PCMSO. Então, a pessoa vai abrir uma empresa. O que ele vai fazer? Vai contratar um colaborador. Poxa, mas e o que eu vou fazer? Primeiro o PGR, depois o PCMSO. Esse no quesito empresa, né? Empresa. Os exames ocupacionais que foram encontrados e a doutora vai falar quais são os exames que cada função, de acordo com o risco, precisa fazer. E o ASO. E as adequações agora do E-Social, porque antes, que não tinha o E-Social, era um pouco mais fácil. Mas agora, com a vinda do E-Social, que se tornou obrigatório, desde janeiro de 2023, passou multa, ser multado realmente. Então, não tem como, não tem para onde correr. Então, o empregador que vai abrir uma empresa, que vai contratar, que vai ter pessoas para trabalhar para ele precisa de ter o PGR, PCMSO e os exames complementares. Entendi. Eu tenho a impressão, e você, por favor, com muito mais propriedade para falar, pode me corrigir, de que o grande empresário, né, a grande indústria, ela já tem fixa a importância da medicina ocupacional. Sim. Mas quem é pequeno, muitas vezes fala, eu não vou mexer nisso agora, não. Eu não vou gastar com esse documento. Eu não vou gastar para fazer ASO. Isso acontece realmente? Sim, acontece. Nós temos muitas situações. Eu posso até falar, eu não vou citar nomes, sim, né, sim, por ser antiético, mas semana passada nós tivemos uma padaria que fechou as portas. Fechou as portas. Foi autuada, não resolveu, achou que não ia dar nada, foi autuada novamente. E ela fechou. Só reabriu depois de apresentar o PGR, PCMSO, ficha de EPI, ordem de serviço. Então, enquanto ela não apresentou, ela me procurou sexta-feira passada, desesperada, que tinham fechado o estabelecimento dela, o que ela fazia? Que ela estava muito nervosa. Então, nós aí passamos na frente, fizemos uma força-tarefa, fizemos a visita no dia seguinte para ela, porque eu me sensibilizei, porque por mais que é tudo falado, a contabilidade nos ajuda muito, né, nessa questão, que a contabilidade fala da nossa importância, de como é importante ter uma medicina ocupacional, e assim, e não só uma medicina ocupacional, sabe, Nath? Mas alguém que entenda do que está fazendo. Porque não é só medicina ocupacional, sabe? Não é só, é só um exame, não. Não é só um documento, Não é só um documento. Tem toda uma estrutura por trás, sabe? As pessoas ligam e falam, Mila, qual que é o valor do ASO? Gente, não é só o ASO. Não adianta ter só o ASO. É muito mais que o ASO. Nós precisamos ter os documentos adequados para o determinado tipo de trabalho, fazer a visita técnica, ver os riscos que a gente identificou nessa visita técnica. Se tiver necessidade de fazer um LTCAT, se não tiver, tá tudo bem, não fazemos, nós não fazemos o que não é necessário. E depois o PCMSO e os exames pertinentes à monitoração daqueles riscos que vai ser colocado dentro do PCMSO. Entendi. Então, vai além de medicina ocupacional, sabe? Tem toda uma assessoria por trás. E nós também, nosso diferencial, nós estamos à disposição para assessoria
por telefone, e-mail e WhatsApp, que Legal. acaba sendo um diferencial para os nossos parceiros, porque às vezes tem uma dúvida, Mila, aconteceu isso, o que eu faço? Mila, então a gente está aí sempre à disposição 24 horas para poder auxiliar o empregador no que ele precisar. E interessante esse ponto que você colocou, porque o dia a dia do empresário, ele é aleatório, né? Aleatório. Ele é muito dinâmico. Então, ter essa resposta rápida de vocês é muito importante. Uhum. De repente surge uma dúvida na hora que, poxa, eu precisava de uma resposta agora. Sim. Até para não dar uma consequência maior também. E assim, quando surgiu a medicina ocupacional, a MDMed, uma das nossas dores, porque a gente atende Suzano, grandes empresas que precisam da contratação urgente. Uhum. E assim, essas grandes empresas, existe um portal que a gente precisa colocar documento, ASO, liberação de portaria. Então, era uma dor nossa, que nós não tínhamos parceiros com essa agilidade. Entendi. Foi aí que nasceu a MDMed, Medicina Ocupacional. Nós somos ágeis, nós liberamos os ASOS em 24 horas, nós temos esse diferencial. Ninguém no Vale do Paraíba tem essa liberação em 24 horas como nós. Então, nós liberamos os ASOS em 24 horas, porque nós sabemos a importância de ter essa agilidade, tanto na liberação, resposta, assessoria. Então, esse é o nosso diferencial. Então, assim, até é uma oportunidade até para a gente falar, sim, né? Sim. Os empresários que estão assistindo, ouvindo a gente, poxa, eu tenho uma dor de cabeça, uma semana para receber o ASO. Não, a gente não tem isso. A gente é bem rápido, é bem ágil. E quem responde, assim, dentro da grande indústria, quem responde para portal sabe a dor de cabeça que é. Sim, então, a dor de cabeça. Faz a diferença, esse prazo faz total tem diferença. Tem que subir certificado. Nós também oferecemos toda a parte de treinamentos. Então, tem que subir certificado, tem que treinar o colaborador. Aí, se tá errado, poxa, errou, aí tem que voltar. Então, assim, o que a gente pode oferecer de agilidade, a gente oferece. Esse é o nosso diferencial, na verdade. Excelente. Uma das questões, assim, até para que as pessoas entendam a importância da medicina ocupacional, é justamente como chega essa comunicação. Então, claro, você, como a própria medicina, já tem esse trabalho de divulgação de que é importante, de que se o empresário não se adequar, ele pode, inclusive, sofrer medidas legais, mas é importante também que a contabilidade faça essa conscientização com quem está abrindo uma empresa. Sim, com certeza. A contabilidade é nosso, assim, andamos juntos, porque a maioria dos nossos clientes chegam até nós falando que a contabilidade pediu para nos procurar. Entendi. Olha, foi a contabilidade que te indicou. Olha, a contabilidade falou que eu tenho que fazer um documento. Olha, a contabilidade... Então, assim, sempre é pela contabilidade. Entendi. Mas, assim, Nath, tem contabilidades que não esclarece nada. Então, tem algumas contabilidades, posso dizer 80%, que são corretas, que explicam ao cliente a obrigatoriedade do e-social, que é passível de multa. E as multas chegam, dependendo da função, KNAI, grau de risco, a 4 mil por função. Nossa. Então, assim, são multas consideráveis, são multas altas. Então, ainda hoje, né... Que hoje a gente consegue pegar as informações no Google, né? Está muito melhor as atualizações das normas. Mas, então, é muito difícil a contabilidade que não fala para o cliente, até porque o e-social tem que a parte de departamento pessoal, então a gente anda junto, contabilidade e a medicina. Mas se a contabilidade não for ativa, fica um pouco mais difícil. Mas a contabilidade nos ajuda muito. Querendo ou não, quando a gente fala em abertura de empresa, acho que já está fixo de que a primeira... Eu preciso de um contador. E aí, se o contador não faz essa orientação também, acaba trazendo medidas, assim, consequências graves. Consequências graves. E, assim, um valor que pode... Gasto que vai ter que pagar. Não tem o que fazer, tem que pagar. A multa, quando vem, é do governo, tem que pagar. Então, assim, é um valor gasto desnecessariamente que a gente poderia evitar. Então, assim, vale muito a pena, muito, mas muito mais. Ele fazer certinho, colocar em ordem, fazer o que a legislação determina. E agora está tendo muita fiscalização. O governo está fiscalizando, assim, em cima. Então, eu tenho absoluta certeza que vale muito a pena deixar tudo em ordem do que ser multado.
preciso criar uma cultura no empresário de que economias bobas se tornam gastos exorbitantes, desnecessários. Porque às vezes no começo fala, eu não posso gastar com isso agora, ou eu não quero fazer essa documentação agora, para de repente investir em outra coisa, porque a gente sabe que o começo da empresa é difícil. Mas assim, Nath, nós mesmos, e a gente entende essa dor do empresário, Uhum. Nós somos empresários, a gente trabalha com empresários, então a gente sabe muito bem como que funciona. Uhum. Mas assim, por exemplo, dentro do PGR tem alguns planos de ação. Poxa, Mila, eu queria fazer o LTCAT. O LTCAT, por ser quantitativo, é um documento um pouco mais caro. Uhum. Mila, não tem como eu fazer agora, mas eu consigo fazer em novembro. Vamos colocar no plano de ação, dentro do PGR, em novembro Legal. a gente faz. Legal. Sabe? Ai, Mila, a gente precisa fazer um treinamento assim. Vamos colocar no plano de ação. Em julho a gente faz, a gente coloca e fazemos em julho. Então, assim, a gente tem essa troca, sabe? Ficha de EPI é a mesma coisa. Então, assim, eu acho que o que não pode é o empresário falar, não, eu vou economizar aqui. Não vou fazer isso agora. Não é uma economia. Lá na frente, ele vai se arrepender. E, assim, com a vinda do e-social, tudo anda muito junto. Então, por exemplo, o funcionário não pode ter ASO vencido. Uhum. A pessoa faz ASO na admissão demissional. Não pode, precisa fazer anual. Se o governo, porque agora como sobe tudo para o governo as informações, o governo puxou uma informação da sua empresa, você vai ser autuado. Não tem o que fazer, você vai ser autuado. Entendi. E, nossa, o funcionário realmente não fez o periódico, e agora, Mila, tem como fazer data retroativa? Não tem como fazer data retroativa, porque é um documento. Tem que dar os seus pulos. Falando um pouquinho da questão técnica da medicina. Os riscos mais comuns encontrados nas funções, seja em questão de áudio, em questão de exposição a produtos químicos, quais riscos vocês encontram, assim? Eu entendi. É difícil falar, porque depende da função, depende da onde o colaborador está trabalhando. Às vezes ele está prestando serviço dentro de uma empresa, é um risco. Às vezes ele está dentro de uma outra empresa, é outro risco. Está dentro da Sebrae, é um risco. Está dentro da Ambev, é um risco. Entendi. Está dentro... Vai sempre variar, então, da função e do ambiente em que ele está. Entendi. Então, principalmente da função que ele exerce e da onde ele está trabalhando. Porque nem sempre, por exemplo, eu sou... técnica de segurança do trabalho, e eu faço documentação, sou parte técnica, documental, só que amanhã eu vou para a área. Entendi? Então, assim, amanhã eu tô na área, chão de fábrica, que eu tô exposta a vários riscos, mas hoje eu tava aqui, eu não tava. Sim. Então, depende muito, difere muito do que você tá trabalhando, do que você tá executando. Entendi. E na medicina ocupacional, de que forma esses documentos todos em ordem, os funcionários bem acompanhados, os exames em dia, ajudam no quesito absenteísmo. Absenteísmo, mesmo. E também no aumento de produtividade. Eu acho assim, que um ambiente de trabalho, é satisfatório você estar num ambiente de trabalho onde o empregador se preocupa com a sua saúde, sua mente, com o seu mental, com a sua função, se você está bem, se você não está bem. Com a nova alteração da NR1, que ela traz a saúde mental do trabalhador, eu acho que é um dos pontos até que a gente pode embarcar nessa sua pergunta. Claro. O funcionário, quando ele está satisfeito, quando ele não está chateado, quando ele não está sendo obrigado a fazer tarefas que não competem a ele, ou fazer 10 tarefas sendo uma pessoa só, resultados, tendo que entregar resultados que não existem. Eu acho que tem várias maneiras de ser evitado o absenteísmo, sabe? Às vezes a pessoa só não tá afim, tá friozinho, vou ficar na minha casa, não tem o senso do empregador, não tem senso do dono, não sabe como que vai fazer falta a mão de obra dele, que se ele tá lá, é porque a gente precisa que ele esteja. O ambiente, a gestão precisa ser treinada. Treinar os colaboradores. Vocês também fazem esse treinamento interno? Esse gestores? Aconselhamento fazemos. Dentro das empresas? Fazemos. Tem algum caso assim que você pode compartilhar com a gente? Sem falar nomes, mas um caso prático, assim, que vocês entraram, orientaram a equipe. Como que funciona esse trabalho mais interno, assim? Tem até uma empresa aqui de Santa Branca, nós fizemos um treinamento lá para gestores, líderes. E foi super bacana, foi super, assim,
se colocar no lugar do outro, sabe? E assim, isso que e é muito legal que às vezes as pessoas não entendem. Acha que eu te falei anteriormente, acha que medicina ocupacional é só um aso. E não é. Medicina ocupacional é treinamento, é conversar, é estar ali. Quando o funcionário vai para medicina, por exemplo, o funcionário está com uma queixa e a empresa tem o gap, poxa, eu vou agendar uma avaliação. Ele vai lá, ele vai falar o que está acontecendo, ele vai ser avaliado de forma individual. E o funcionário, ele quer ser visto. É um carinho também. É um carinho. É um carinho. E assim, falando nesse sentido, eu acho muito importante a gente falar mais de saúde mental. Recentemente, em pesquisas, né, mais de 500 mil de pessoas estão afastadas por conta de doenças envolvendo saúde mental. Como que a medicina ocupacional e essa prevenção, esses exames, entra nesse sentido? E também o que essa NR1 famosa, que todo mundo está falando, fala um pouquinho pra gente disso também, para que a gente possa orientar os empresários nesse sentido. Entrou em vigor, vai levar multa. Em maio de 2026 vai se levar multa. Então, o empresário tem aí um ano, um pouco menos de um ano, para colocar a casa em ordem. Mila, o que a NR1 fala? O que mudou? O que vai mudar? O que é? É assim, dentro do PGR, nós temos quais são os riscos que a gente tem? Ruído, físico, biológico, químico, esses são os riscos que a gente tem hoje. E vai ser dentro do PGR, vai ter agora a avaliação de fatores psicossociais, dentro do PGR. Então, vai ser assim, tá uma discussão muito grande, sabe, Nath? Porque cada técnico, porque a norma mudou, a norma fala o que precisa fazer, mas ela não é muito clara em relação às medidas. Por exemplo, uma empresa de marketing, o colaborador trabalha sentado, fica lá no computador, ele tem alguma coisa no ambiente de trabalho dele que tem avaliação, tem risco de fator psicossocial, sim ou não? Subjetivo, não é? Entende? Então, assim, todo mundo que trabalha, todas as funções, todos os postos, não tem como não ter fatores psicossociais. Entendi. Então, assim, como que vai ser feito? Nós estamos fazendo. Nós fazemos, a princípio, um checklist de fatores psicossociais. Primeiro, a empresa preenche, o RH preenche, e nós teremos que fazer por GHE, por grupo homogêneo de risco, por setor, para ficar mais fácil para você entender. Por setor. O setor azul da empresa marketing e tal, tem fatores de risco psicossocial. Existe o risco lá dentro, beleza. A doutora vai saber, nossa, existe o risco lá dentro. Aí o funcionário chegou para fazer o exame demissional, admissional, e falou, doutora, eu tô com burnout, tô depressivo, eu tô cansado, vai fazer alguma queixa para a doutora. Como a doutora já sabe que ele tem no setor dele a avaliação de fatores psicossociais, aí ela vai fazer de acordo com a conduta dela. Entendi. Ele pode ser afastado, ele pode ser encaminhado para um psicólogo, e a empresa tem que dar todo o suporte para esse colaborador. Nós temos empresa, eu tenho uma empresa, olha para você, hoje, graças a Deus, a gente tem uma carteira grande de clientes. De todos esses clientes, eu só tenho uma empresa que contratou uma psicóloga full time para implantar os fatores de riscos psicossociais. Então, assim, é até vergonhoso da gente de eu falar isso, mas é verdade. Infelizmente, as empresas não estão preocupadas. A empresa quer que o funcionário, sabe, que ele produza, mas só que tem uma pessoa ali por trás, sabe? Então, de todos esses clientes, uma empresa, a única empresa que tem, e é uma psicóloga muito querida, a gente está trabalhando em conjunto, diz que denúncia, eles estão implantando uma coisa assim bem legal, já para atender a norma. Então, excelente. assim, e vai ser, eu não sei se você lembra, quando a gente implantou o E-Social, era uma loucura. Todo mundo não sabia como que ia fazer. Desespero. Era um desespero, e tem que subir o E-Social, se não subir o E-Social, você vai ser multado. Então, assim, vai chegar abril do ano que vem e vai ser uma loucura para implantar. Só que não é tão simples assim. Porque a avaliação de fatores psicossociais é implantado no PGR. É um documento técnico dentro do PGR. O engenheiro vai lá, o técnico vai lá,
identifica o risco no ambiente de trabalho que aquele colaborador está exposto a fatores de riscos psicossociais. Ah, Mila, mas, e aí? Quem é motorista? Quem é... Gente, eu vou falar a minha opinião técnica. Não tem como nenhum ambiente de trabalho não ter fatores de riscos psicossociais. Vai ter que ser feita uma entrevista com um funcionário no setor de trabalho para identificar, para conversar, para buscar, preencher um checklist. Então, assim, vai muito além do que está se falando por aí, né? Tive um bate-papo com uma moça, uma especialista de RH essa semana, até no treinamento que a gente fez. E aí a gente estava falando essa parte. E ela falou assim, Mila, as pessoas vão entender o que é fatores psicossociais. É um risco, é dentro do PGR. Identificou o risco. Ah, identificou o risco, mas e aí, tá afastado? Não, gente, não tá afastado. Foi identificado o risco naquele setor. O funcionário foi fazer exame periódico, fez uma queixa para a doutora. Aí que a gente vai tomar as medidas. Entendi. Que aí a doutora vai ver se ela vai afastar, se ela não vai afastar. Depende ainda da conduta e o critério do médico. E vem também a importância dos exames ocupacionais, né, do ASO, até para que identifique se o funcionário já está entrando com uma carga dele passada, uma carga dele, ou se aquilo nasceu de fato na empresa. Nasceu de fato na empresa. Se às vezes ele já tem uma predisposição para depressão, às vezes ele é cobrado, sabe? Trabalho mais do que ele possa produzir. Então, a importância de fazer um ASO na admissão, às vezes as pessoas falam assim, poxa, perdi do exame admissional. Muito importante o exame admissional. É de extrema importância. Porque no exame admissional bem feito, que vai se pegar. Se ele já tinha um quadro depressivo, pegar o histórico realmente do paciente, do que fazendo periódico. No Brasil... Talvez até em outros lugares também, mas aqui pegando o nosso caso prático, é muito comum processos trabalhistas. E nem todos os processos trabalhistas são exatamente culpa do empregador. A gente já teve alguns casos assim em que comprovadamente o empregador apresenta todas as provas necessárias e aí o juiz tende a querer fazer um acordo. Eu queria que você explicasse para o empresário, porque essa é uma dor comum, assim, todo empresário tem receio dessas causas trabalhistas. É claro que aqui a gente está fazendo uma orientação de quem cumpre a lei. A gente não está aqui para falar para o empresário não cumprir, tem que cumprir, gente. Mas também para orientar como a medicina ocupacional é uma arma para o próprio empresário se defender em questões trabalhistas. Sim, e o prontuário médico é uma prova, acho que é uma das maiores provas que o empresário pode ter, dependendo da causa, né, trabalhista, dependendo o que esse empregado ele tá, qual é esse processo. Mas, assim, o prontuário médico, em muitas situações, em muitos processos que eu já participei, como perita técnica, ajudou a empresa. O prontuário, tudo certinho, tudo anexado, tudo certinho, o risco, o exame, monitoração, ficha de EPI que entregou, ordem de serviço que entregou, treinamento que ministrou, não, tem tudo ali. Não, tá tudo ali, ele assinou, ele recebeu o EPI, ele assinou que ele recebeu o EPI. Ele fez todos os exames, tá tudo certinho, fez o admissional, periódico, ó. Não deixar, a gente costuma dizer, não deixar rabo para trás, sabe? Não deixar para trás, não, vamos fazer. Fazer porque na hora, né, que se precisar, o prontuário vai estar ali, escrito tudo. E é uma boa forma também de criar uma cultura dentro da empresa, de que, para o próprio funcionário, de que, olha, não, o empresário realmente ele cumpre passo a passo, então... Ele fez a parte dele. Exato, então eu sei até também onde eu posso ir, o que de repente eu quero denunciar ou não, ali está bem resguardado por conta de cultura. Porque fica documentado, e assim, a ficha clínica, o prontuário médico, até bom você falar desse assunto, a gente precisa arquivar por 25 anos, a legislação pede. E a empresa, o empregador não pode receber o prontuário médico, ele não pode ver, não pode nada. É só de médico para médico, ou o próprio colaborador pode ter acesso, ou um perito, um juiz, com uma ordem judicial pode também. Mas fora isso, não, a empresa não tem nem poder legal sobre o prontuário. E quais são os erros mais comuns
Não só na abertura, mas ao longo da jornada empresarial que você vê acontecer. Você comentou da padaria que chegou para você já em um estado crítico, já com o estabelecimento fechado, mas existem alguns pequenos erros assim que talvez as pessoas queiram mascarar e você queria fazer também uma ressalva de que é importante estar mais atento à medicina ocupacional? De não fazer exame, de não mandar o colaborador para fazer exame, de vamos economizar, não vamos mandar, de não dar o EPI correto para a função, de não treinar o colaborador, de não dar treinamento para ele. São, assim, situações que podem ser evitadas, sabe? Treinar o colaborador de fato, treinar na função, treinar os treinamentos pertinentes do que a INR pede. Então, eu acho que são erros que podem ser evitados e que o custo hoje é muito menor do que um processo, do que uma visita do Ministério do Trabalho e Emprego. Então, eu acho que é um valor bem menor que o empresário vai gastar do que um custo de um problema, né? De um processo, de uma denúncia. Então, eu acho que vale... Eu acho não, eu tenho absoluta certeza que vale a pena. Tá tudo em ordem. E a MDMed atua também nessas certificações, nesses treinamentos, sim, não só na parte de exames. Sim, a gente faz toda a parte ocupacional e segurança do trabalho, nós oferecemos todos os exames, a gente também atende em company. Então, assim, o empresário que tem aí os colaboradores, não quer, não quero tirar o funcionário da operação, nós vamos até a empresa, realizamos todos os exames em company também. Entendi. E bom, vou abrir um espaço para você deixar uma mensagem e você também destacar a importância e a diferença da MDMed aqui na região. Então, deixa o seu contato, deixa como que as pessoas podem encontrar você e a sua clínica e a importância disso. Sinta-se à vontade. Então tá bom. Nath, eu quero te agradecer pelo convite mais uma vez. É uma honra estar aqui com você. Nossa, eu fico lisonjeada por estar aqui participando desse projeto incrível. Eu que agradeço. E assim, a MDMed, como eu falei em vários momentos, a MDMed ela é referência em medicina ocupacional e segurança do trabalho. Nós temos a liberação do ASA em 24 horas, nós temos uma equipe altamente qualificada, um ambiente humanizado, climatizado. Os nossos profissionais, a nossa médica, a coordenadora, ela é maravilhosa. Então, venha conhecer a gente. Se quiser fazer, a gente faça uma visita, a gente está à disposição para fazer uma visita. Pode encontrar, depois você pode colocar o nosso arroba. Claro. Né? O nosso arroba é md.medicina ocupacional. O nosso contato de telefone, a Nath também depois vai deixar, mas eu vou falar aqui para vocês que é o 12-98846-7073. Vocês conseguem falar nesse número que eu passei comigo mesma, eu estou à disposição para atendê-los. E vai ser um prazer atender, explicar, assessorar, fazer parte do sonho de vocês, contribuindo com a melhor maneira possível, oferecendo o melhor trabalho possível, técnico, não é só profissional, a gente ama o que a gente faz, e a gente faz com máxima excelência. E a gente é, hoje, a medicina do trabalho mais bem avaliada do Vale do Paraíba no Google. Nossa, que legal. Então, assim, hoje nós temos aí mais de 200 comentários, 5 estrelas. Então, a gente tenta, assim, sempre oferecer o melhor de nós para os nossos clientes e fidelizá-los. Então, assim, vem fazer uma visita, pede um orçamento, um dos nossos especialistas vai responder, assim, com a maior agilidade e oferecer o melhor que a gente tem para vocês. Já deu para entender por que ela está aqui como especialista no assunto. Eu queria destacar que essa ideia de quadro da entrevista com o especialista é justamente para que vocês, empresários, ou para você que está pensando em abrir um negócio, se oriente da melhor forma possível. Então, procurar a MDMed faz parte desse caminho. Você não só trilhar a sua jornada de empreendedorismo dentro da lei, né, dentro das normas legais, mas já começar bem orientado, já começar no caminho correto. Se de repente você não teve esse conhecimento, você não teve esse acesso e hoje a sua empresa está com certa dificuldade, está enfrentando questões legais que podem vir a prejudicar, inclusive no funcionamento, procure a MDMed, eu tenho certeza que eles vão ajudar vocês a resolverem essas questões legais, tá bom? Muito obrigada, foi um prazer receber vocês aqui hoje em mais um episódio e nós ficamos por aqui. Um beijão e até a próxima. Obrigada, gente. Tchau, tchau.